Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou de Santos e este é o canal Mistérios do Além. No relato de hoje eu vou contar a história A Mão que Puxou o Pé. Marcos conhecia muito bem o peso de uma viagem longa. Roteiro de estrada há mais de 15 anos. Tinha dormido em lugares que a maioria das pessoas nunca veria. Poços na beira de rodovias, pátios de empresas, cabines apertadas, com o motor ainda quente. Hotéis baratos em cidade que ele mal sabia o nome. Quando chegava já tinha esquecido, quando saía era uma vida que a maioria não aguentaria. Ele tinha feito dela rotina. Naquela semana, a viagem era do Rio de Janeiro até São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde deveria pegar a carreta 9 eixos e seguir com ela até Santa Catarina. Viagem grande e carga pesada. 2 estados de asfaltos entre um ponto de partida e o destino. Só que o carnaval atravessou o caminho. A empresa foi clara: nenhum caminhão sairia do Rio Preto antes da quarta-feira de cinzas. Feriado longo, trânsito imprevisível, riscos na pista. Os motoristas ficariam hospedados num hotel na cidade até a liberação. Marcos fez o check-in, levou a mala para o quarto, tomou um banho logo depois de horas de estradas e deitou na cama com a intenção de dormir bem. Uma cama de verdade, um travesseiro de verdade, 4 paredes ao redor, em vez de uma cabine de caminhão. Às 4h30 da manhã, acordou para ir ao banheiro. Fez o que tinha que fazer, voltou para a cama, puxou o cobertor, fechou os olhos. O sono voltou devagar, daquele jeito gradual, de quem já estava cansado o suficiente para que o corpo cedesse rápido. A respiração foi ficando mais lenta. Os pensamentos foram perdendo a forma. Foi nesse momento, exatamente nesse momento de fronteira entre o acordado e o dormindo, que algo segurou o pé dele. Não foi um toque suave. Não foi o tipo de sensação com que a gente desperta com a impressão. Foi uma mão. Dedos que se fecharam em volta do tornozelo, com a pressão definida, inconfundível, e começaram a puxar. Marcos abriu os olhos, enquanto o quarto estava escuro. A cortina grossa bloqueava qualquer luz da rua. Ele não enxergou nada, nem sombra, nem forma, nem silhueta, mas a mão não tinha ido embora. Ainda estava lá, ainda segurava, ainda puxava, com a força consistente, firme, sem urgência, como quem tem todo o tempo do mundo e sabe disso. E o detalhe que Marcos descreveu depois, que nunca saiu da cabeça de quem ouviu: a mão estava quente, não na temperatura normal, uma mão humana, mais quente, quase em brasa. O calor que você sente quando coloca a palma da mão perto de uma chama sem tocar. Aquele calor que avisa que se você chegar mais perto vai machucar. Ele tentou se mover, não conseguiu. Não era o peso de alguém segurando com força suficiente para imobilizar. Era outra coisa, uma paralisia que vinha de dentro, como se o sistema nervoso tivesse sido desligado do pescoço para baixo. Os braços não respondiam, as pernas não respondiam, só os tornozelos. Onde a mão estava tinha a sensação, e a sensação era aquele calor crescente e aquele puxão constante. Marcos fez o que sabia fazer quando não tinha mais nada. Começou a rezar, em silêncio dentro da cabeça, porque a boca não obedecia. Pai Nosso, palavra por palavra, devagar, do jeito que aprendeu quando criança e que nunca tinha esquecido de verdade, mesmo anos que não praticava. Rezou 1, nada mudou. Rezou 2, a mão continuou. Rezou 3, ainda estava lá, ainda quente, ainda puxando. Foi quando ele, dentro do próprio pensamento, parou de recitar um simples pedido, sem fórmula, sem estrutura, uma súplica direta, desesperada, do tipo que só sai quando a pessoa não tem mais nenhum recurso. Me solta. E a mão soltou. O corpo voltou de uma vez. Os músculos responderam. Marcos se sentou na cama, ofegando, o coração disparado, o tornozelo ainda na memória, o calor impresso na pele. Estendeu o braço para a abajur ao lado da cama e tentou acender a luz. O interruptor não funcionou. Tentou de novo, nada. Clicou 3 vezes. Quando clicou 3, 4, 5 vezes, escuro total. Desistiu da luz
Encostou as costas na cabeceira da cama, puxou o cobertor até o queixo, estendeu os olhos contra o peito e ficou assim, olhos abertos no escuro, rezando, ouvindo o próprio coração, até que a claridade do dia começou a vazar pelas bordas da cortina. Quando o quarto finalmente ficou claro, Marcos pegou a mala, saiu do quarto e foi direto para a base da empresa. O encarregado perguntou o que tinha acontecido. Marcos foi direto: não volto lá nem amarrado. Pode mandar outro motorista, pode me mandar embora, mas eu não ponho mais o pé naquele quarto. Ainda faltavam 2 noites para a quarta-feira de cinza, 2 dias de espera obrigatória no Rio Preto, antes de voltar, antes de poder seguir viagem. Marcos dormiu no caminhão os 2 dias inteiros, na cabine, um banco reclinado sem ar-condicionado do hotel, sem cama de verdade, sem travesseiro. Preferiu o desconforto que conhecia ao conforto que tinha mostrado do que era capaz. O que você acha que pode ser aquela mão quente? Você acha que a única coisa que eu sei é que energias existem e ela pode estar em qualquer lugar. Possa ser que uma antiga pessoa que passou por ali naquele quarto deixou suas energias ou algo do tipo, ou alguma coisa simplesmente foi ali para atormentar Marcos. Eu não sei ao certo, mas uma coisa eu sei, que as energias existem. E você? E você já passou por algo parecido? Deixa aí nos comentários, eu vou amar ler todos. Até o próximo relato.